A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário você já sabe, é aquele horário em que a gente analisa o que aconteceu com o mercado de grãos aqui no Brasil e também lá fora, lá em Chicago. Hoje a gente teve um dia que começou positivo até para a soja lá na Bolsa de Chicago, da mesma forma para o milho, mas ao longo do dia essas altas, né, foram arrefecendo e a gente encerrou o pregão muito perto aí da estabilidade. Aqui no Brasil, tá todo mundo de olho nessa massa de ar frio, essa massa de ar frio que promete congelar boa parte das regiões produtoras de norte a sul do país. A gente está acompanhando de perto todas as condições que vêm sendo registradas aí pelo Brasil afora, mas as expectativas, as contas, os números já começam a aparecer e a gente vai falar disso também nessa conversa que a gente vai ter agora com o Vitor Martins. O Vitor é lá da Redpoint Global Markets, está aqui com a gente já. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela sua participação. O Vitor está agasalhado lá, está em Curitiba, Paraná, está frio por aí, né, Vitor? Alexander, realmente, né? Como do sul aqui, como bom curitibano, já estou acostumado, mas de hoje se superou. Pois é. E esse frio, ele pode trazer consequências, principalmente para as lavouras de milho, Vitor. É isso que vocês estão analisando aí nesse momento? Exato, Alexander. Bom, primeiramente, uma boa tarde, né, a todos os telespectadores de Notícias Agrícolas. Prazer novamente, Alexander. Muito obrigado pelo convite. E bom, Alexander, realmente foi mais aí mais uma dose, né, de volatilidade que o mercado global ainda não esperava, né? Que é toda essa frente fria, né, essa massa de ar polar que está vindo do Paraguai, pegando em cheio as lavouras aqui do Paraná, do norte do Paraná, as lavouras do Mato Grosso do Sul também, Alexander, e realmente agora em torno de 30%, né, das lavouras que conseguiram, dado o atraso do plantio, Alexandre, que conseguiram escapar, né, daquela forte estiagem que tivemos, né, com regiões no norte passando de 40 dias ali sem precipitação, infelizmente foram pegas aí pela essa geada, né, e claro, como os produtores falam, né, estão sofrendo aí de morte fria, em torno de 30%, então é algo bem considerável e já reflete no mercado, Alexandre. Pois é, isso já dá para entender ou dá para quantificar qual é o tamanho das perdas ou o potencial de perda que essa frente fria ou que essas geadas podem trazer aí para a produção, Vitor? Sim, Alexander, bom, supostamente em torno, né, de 15 a 20% das lavouras do Paraná estão, né, em estágio de polinização, né, em pendoamento, e basicamente a gente acredita, né, que 30%, mais de um terço das lavouras aí que estão pendoando vão ser impactadas negativamente pela essa geada, né, essas temperaturas extremamente baixas no interior. E o que acontece, né? Você também está tendo, além de geadas, dias ensolarados. Então você tem, além de congelar as plantas, você tem a irradiação solar, que aí vem, né, impactar de forma mais severa ainda, né, na produtividade das lavouras. Porque se você tivesse somente geadas com clima úmido, né, certamente, e com baixa temperatura e radiação, não seria tão negativo, tão impactante, né, a incidência da geada. Mas esse número, quantificando, Alexandre, nós já estimamos algo em torno, o mercado fala entre 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas, tá? É bem substantivo. Que somado ao que já perdeu em função da seca, amplia ainda mais a perda aí do milho de segunda safra aqui no Brasil. Exatamente, Alexandre. Então, realmente, as contas agora começam a cair cada vez mais, né? Basicamente, o mercado, estamos vendo já estimativas de entre 60 a 65 milhões de toneladas para o milho de inverno. No total, não passaria de 93 milhões de toneladas a produção total, né? Sem considerando já um milho, né, de terceira safra, da Cealba. Mas, basicamente, Alexander, hoje o consenso no mercado está sendo que 93 milhões de toneladas já é um teto.
Tá? E que certamente isso já vai ser refletido nos próximos relatórios aí de oferta e demanda do USDA. E o USDA não tardou, tá, Alexander? Só para trazer aqui também, o USDA ele já cortou, antes até da incidência, né, das geadas, o USDA ele já veio reduzindo, né, a estimativa do potencial de produção aqui para o Brasil. Então o USDA já fala algo em torno de 94 milhões de toneladas. Então ele já vem, né, ele está começando a quantificar e realmente refletir no balanço de oferta e demanda global a ausência do milho brasileiro, né, na oferta total global. Só para a gente recapitular, qual que era a projeção de potencial mesmo no início lá da safra? As duas safras juntas deveriam produzir 110, é isso? Exatamente, Alexandre, mais de 110 milhões de toneladas e vieram de forma paulatinamente, né, o mercado, o uso dele veio reduzindo, ele tardou para reduzir, sobretudo o programa de exportação. E é isso que hoje, Alexander, faz Chicago também subir os cereais, né? Foi bem volátil porque o mercado também está aguardando o relatório de amanhã. Então, hoje, né, é evidente, o milho chegou a subir, chegou a fazer máximas ali de quase 5,70, zerou, né, os ganhos, justamente porque alguns mapas rodados hoje de tarde mostrou melhor abrangência e temperaturas um pouco amenas, né, para o cinturão do milho ali para julho, né, primeira quinzena de julho, que é o principal período de pendoamento do milho safrinha, né, do milho americano. Aqui no safrinha já está pendoando, mas basicamente o que o mercado olha é o quanto que a cada tonelada que se perde de oferta total de potencial de exportação do Brasil, o quanto que é deslocado para os Estados Unidos. E a gente estima, Alexander, no começo, né, até o USDA falava em 35 milhões de toneladas, a Conab falava de 35 milhões de toneladas de exportação de milho, né, nessa temporada pelo Brasil. Hoje a Conab fala de 29,5 e o USDA fala de 33, mas estimativas já falam de 20 milhões de toneladas. Ou seja, Alexander, supostamente mais de 10 milhões de toneladas de potencial de exportação de milho do brasileiro, de portos brasileiros, serão deslocados para portos FOB Golfos nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos terá que ter um peso maior nos seus ombros para poder ter uma participação maior no cenário global, que hoje passa de 50%, né, a participação dos Estados Unidos na exportação global de milho. Então, por isso que Chicago também subiu e reagiu. A B13 deu limite de alta hoje, né, subiu 5%, travou, foram congeladas as negociações, né, do milho na B3, justamente por isso que o mercado está falando quem vai alimentar o mundo de milho, que a cada dia está cada mais sedento para o milho, né? Você vê tenders, licitações da Coreia do Sul, do Japão, a China fazendo novos leilões, né, de milho da reserva, porque a demanda está muito elevada, Alexander. E hoje, somente os Estados Unidos terá aí, né, essa incumbência de suprir essa ausência do Brasil. Pois é. E daí a gente olha para os Estados Unidos e aquela incerteza sobre o tamanho da oferta deles persiste, né, Vitor? E por isso que o clima está tendo um peso tão grande na formação de preços, né? Exatamente. E o clima agora é o principal vetor, né, o principal catalisador de toda essa volatilidade, né, Alexander? Mas eu tenho, né, um seguinte ponto de vista, né, Alexander? Basicamente, isso é muito pessoal meu. Eu acredito que um mercado altista para as commodities agrícolas, que já dura 10 meses, ele não é um mercado que ele acaba com um simples mapa. Tá? Ele não é um mercado que vai acabar, sobretudo, com um modelo de 2 semanas, né? Um modelo de 10 a 15 dias, que é um modelo de baixa confiança, né? E, claro, olhando que hoje o principal período vegetativo importante, que o clima necessita realmente ser benéfico, é para o milho, né? Que tem ali o seu principal período de incidência, né? de polinização, agora na primeira quinzena de julho. E o clima, que é decisivo para as produtividades das lavouras da soja, Alexandre, é em agosto. Então, somente em agosto nós vamos ter realmente o real, né, tamanho de aumento ou redução da produtividade final. Mas a questão é que, de acordo com o USDA, o balanço atual para a temporada 21-22, o USDA ele estima a segunda maior produtividade da história. Então vamos recapitular. Bom, nós temos um mercado altista para as commodities que dura já 10 meses. Com uma mudança que fez cair Chicago nesses recentes, ao longo desse mês, simplesmente com um mapa climático. Esse mercado ele é de demanda, não é de oferta. Ele não vai reverter essa tendência tão simples só pelo modelo climático. E hoje, sem esquecer que a possibilidade, a probabilidade de você ter na linha de tendência de produtividade do USDA é muito mais fácil cair a produtividade final do que subir, porque já está num teto, né? De 50,8 para a soja e 179,5 para o milho, que é a mais alta da história para o milho. Ou seja, a produção é muito mais para cair a produtividade final
né, como seguindo a linha de tendência, do que subir. E aí o mercado ainda não precificou qual o tamanho do estoque uso que teremos com um bushel de queda e um bushel de milho para o milho e para a soja, respectivamente. Muito bem. Vamos então ao dia de hoje, Vitor. Vamos entender os fatores que fizeram o mercado encerrar praticamente na estabilidade, tanto para a soja quanto para o milho lá em Chicago. O mercado para a soja, em especial, começou bem, né? Ele começou registrando alta, mas depois deu uma patinada. Por quê, Vitor? Olha, deu uma patinada, Alexander, porque você teve o farelo novamente, né, que assim, tem sofrido muito, né, ele atingiu os menores patamares desde outubro de 2020. O farelo ele tem sido ali o grande protagonista, né, em derrubar o complexo soja. Mas hoje, recentemente, ao longo dessa temporada, na verdade, mudou muito, né? O óleo de soja foi o grande protagonista. E você lembra até, Alexandre, naquela última sexta-feira que conversamos, quando teve o anúncio, né, de que o Joe Biden, ele supostamente iria, né, isentar as pequenas refinarias de cumprirem com o mandatório do biodiesel. E claro, né, isso foi um rumor, o mercado trabalhou com rumor, o mercado voltou a subir, mas veio, né, uma decisão da Suprema Corte Americana e justamente assim, ratificando, né, pelo enforçamento da lei, ratificando essa não necessidade de cumprimento. O que acontece? Porque mesmo com... Isso fez o óleo dar limite de baixa, né, Alexandre? Na sexta-feira, né, Vitor? Sexta-feira. A gente viu o preço batendo limite de baixo para o óleo, Limite principalmente puxando o grão, inclusive, né? Com certeza. E eu fui muito cético em relação a esse movimento, Alexandre. Por quê? Por dois motivos, Alexandre. Primeiro, isso não reflete nos bases internos. O mercado, isso não vai fazer o mercado ficar mais ofertado de óleo de soja no interior. E o mais importante, um grande consumo do diesel renovável hoje, investimentos bilionários nessa indústria, não vão ser exauridos com uma simples decisão da Suprema Corte, que veio tarde demais. Por quê? Toda a alta que nós tivemos desde março no óleo e no complexo soja, Alexander, sobretudo, né, atingindo os níveis históricos no começo desse mês, né, quando ele bateu 72 centavos por libra-peso, esse movimento foi fomentado justamente pelas refinarias, que possuem um passivo, algumas que beiram 400 milhões de dólares junto ao EPA, né, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos. Basicamente, Alexander, essas indústrias, elas já se cobriram e compraram durante todo esse período de tempo. Então, assim, até parafraseando, né, o diagnóstico veio já quando o paciente estava em estado terminal, ou seja, a Suprema Corte, ela veio trazer uma decisão que basicamente veio tarde demais. Essas indústrias já cobriram essas necessidades, mais de 80% das indústrias cobriram suas necessidades. E aí ficou uma lacuna. Será que essas usinas que compraram esses créditos de carbonos e tiveram rendimentos econômicos, ganharam dinheiro, né, com essas compras, se elas venderem hoje no mercado, elas continuam isentas? E continuam ainda com esse lucro econômico? Então ficou essa decisão que, por mais que foi decidido que não vai ser isentado, primeiro, vai ser para as indústrias que daqui para frente não vão precisar entregar esse mandatório, não vão precisar cumprir com esses mandatórios. Agora, quem precisava cumprir, já comprou e já se cobriu. Ou seja, a decisão tardou, né? Ela veio tarde demais, e isso reflete já, né, nos futuros do óleo de soja em Chicago e, sobretudo, na soja. Na prática, uma isenção condicionaria a uma sobra de soja ou a uma não necessidade de esmagamento e, consequentemente, um aumento da oferta. Só que, como você está explicando, as indústrias já fizeram lá o seu processamento, enfim, e principalmente já aderiram à política até então de biocombustíveis existente no país e não tem a necessidade de mexer nessa questão. E tudo que tivesse que ser esmagado já foi, então, Vitor. Não Exatamente. Vai ter sobra de oferta. Não vai ter, Alexandre. Até mesmo por isso que no último relatório do USDA, de oferta e demanda, o USDA ele reduziu, né, o crushing total dos Estados Unidos, justamente, Alexandre, porque não existe, os Estados Unidos não têm estoques disponíveis de soja, tá, para atender a continuidade de processamento até agosto, que é o pico da entre-safra nos Estados Unidos. E isso me faz, né, já implementar mais um discurso que eu acredito que corrobore com esse cenário que ainda é firme, né, para os grãos, sobretudo olhando os fundamentos. Primeiro, você tem um mercado de tendência altista para as commodities que dura já
10 meses, né, você só teve uma redução por parte do clima, né, uma parte da redução dos futuros caíram, né, toda essa queda foi pela essa projeção de um clima mais benéfico, sobretudo para o milho, né, para a soja ainda é muito incerto, mas essa queda tem como principal vetor, Alexander, os prêmios internos, os bases internos, tá? Ou seja, o mercado físico americano que chegou, né, ou seja, uma soja lá no interior de Illinois, né, em Decatur, né, principais praças produtoras e processadoras, né, industriais, você teve o quê? Você teve uma queda de prêmios, né, os bases que estavam 60 centavos, chegando a 90 centavos de dólar por bushel acima dos futuros na CBOT, elas caíram em torno de 50%, né? Elas caíram ali para torno de 45 até 50 centavos por bushel acima dos futuros. O que isso faz? Isso faz com que o mercado físico, né, traga, né, os futuros para baixo, enfraqueça, né, o enfraquecimento da base no interior tire, né, força dos futuros, e o mercado caiu por uma correção do mercado interno americano, tá? Mas por que aconteceu essa redução no mercado interno americano, Alexander? Porque as processadoras, ao longo de abril, sobretudo ao longo de abril e maio, elas originaram muita soja e ficaram bem cobertas, né, até junho, julho. E muitas processadoras de soja e processadoras de etanol, de milho, né, nos Estados Unidos estão cobertas até julho. A minha pergunta é, será que estão mesmo cobertas até julho? Com margens de esmagamentos extremamente fortalecidas, margens de etanol em níveis historicamente altos, e eu suponho que seja, né, eu sou um pouco circunspecto em relação a isso, eu sou um pouco cético, acredito que não estão tão cobertas, tá? E aí vai ser uma briga muito grande, porque nós temos aí no mercado de exportação muito aquecido, e a China que não para de originar soja 21-22. Será que teremos aí, né, uma briga aí entre indústria e porto, né, como estamos tendo aqui no Brasil? Então isso veremos aí agora, né, a partir das próximas semanas. Boa. Muito bem, mas voltando então a essa movimentação de hoje. No começo, essa questão do óleo, né, o óleo positivo, acabou ajudando a soja também a trabalhar de forma positiva. Mas e daí? O que fez o mercado virar, ou pelo menos perder essa força, Vitor? O que aconteceu que foi, hoje também nós tivemos, né, Alexander, uma notícia que é bem relevante, sobretudo para o óleo de soja, que envolve a Argentina, né? A Argentina supostamente ela vai ser né, o Congresso ele está desenhando, né, um novo mandatório de biodiesel para a Argentina, reduzindo, né, em torno de 5 pontos, né, que hoje é B10, né, como é aqui no Brasil, ou seja, você tem que misturar, é obrigatório, né, as usinas misturarem 10% de óleo de soja no diesel, né, em todo o blend, e o Congresso ele já está ratificando, né, eles estão desenhando todo, né, um novo corte, né, de B10 para B5, ou seja, isso faz com que sobre mais óleo de soja na Argentina. E sobrando mais óleo de soja na Argentina fica mais competitiva na exportação, Alexander. E a Argentina ficando mais competitiva na exportação, supostamente, se os Estados Unidos precisar, ao longo do pico da entre-safra de soja, né, ou seja, agora, entre julho para a virada de agosto, possa ser que os Estados Unidos comecem a importar óleo de soja da Argentina. E hoje, os bases da Argentina derreteram, né? Os prêmios do óleo de soja FOB Portos, sobretudo no hub do Rosário, né, São Lourenço, ele caiu ali em torno de 14 centavos por libra peso abaixo de Chicago. Ou seja, é bem considerável. Foi uma queda muito, muito forte, né? Grandes trades estão muito agressivas na oferta de óleo de soja para o mercado interno. E com essa medida, o que acontece, Alexander? Você reduz o consumo de óleo de soja na Argentina para biodiesel e sobra mais para exportação. Então, na prática, o mercado também reagiu negativamente a isso, fazendo com que o óleo diminuísse um pouco né, as suas altas no dia, mais pela metade. E como o oil share, que é o rendimento, né, do óleo de soja no processamento da soja grão, ele hoje é um importante componente na margem de esmagamento das indústrias dos Estados Unidos, e ele chega a 48% hoje, Alexandre. Quando você cai o óleo de soja, a soja cai junto. Né? Então, hoje, a correlação do óleo de soja com a soja grão ela é muito alta, justamente pela necessidade de esmagamento da soja pelo rendimento do óleo em detrimento do farelo. Muito bem. A questão da Argentina, então, ajudou. E a questão do relatório de amanhã, Vitor, também trouxe algum peso aí para o mercado? Ou pelo menos fez o mercado parar para respirar e esperar pelos números?
Sim, sim. Realmente é um mercado binário, né? Você tem hoje uma expectativa de que se o mercado se usa, né, ele traz um número abaixo do que o mercado espera, certamente teremos um efeito explosivo, né, sobretudo pelo balanço de oferta e demanda, ele continuar apertado, sobretudo no estoque uso para o milho e para a soja. Hoje o mercado ele estima, Alexandre, em torno de um aumento de 2,5 milhões de acres em relação ao relatório de março, para esse agora de junho, né? Em torno de 2,5 milhões para a soja, em torno de 1 milhão para o milho. Então, realmente, eu acho que assim, podemos ter surpresas, tá? A gente não pode dar aqui nenhum número certo, mas eu acredito que seja um relatório que venha trazer um aumento de área menor para a soja e maior para o milho, tá? Então, vamos esperar para ver amanhã. Mas a questão é que hoje o mercado já tem trabalhado com esses números que supostamente usa divulgar amanhã. Isso já tem sido, porque está sendo refletido dos bases, né? O mercado interno, os bases, os prêmios para o mercado interno, basicamente já estão olhando para frente que a área vai ter um aumento sim, mas que a produtividade ainda é incerta. E hoje você vê pela rolagem dos futuros. Se você for ver o desconto do julho para o dezembro, né, no milho, ele passa de $1,35 por bushel. O que diz para o mercado que o mercado já precificando que não teremos uma surpresa muito, né, agressiva, sobretudo nos estoques disponíveis hoje, nos estoques trimestrais para o milho. Muito bem, então esse aumento que está dentro da expectativa do mercado de 2,5 milhões de acres para soja e 1 milhão de acres para o milho, tecnicamente precificado. O mercado só vai reagir ou só vai tomar rumo diferente se vierem números muito diferentes desse que o mercado já tem em mente. Exatamente, né? Aquela famosa parafraseando, né, que o mercado fala, né, você sobe no boato, realiza no fato, né, isso geralmente acontece. O mercado futuro, ele buscamente, ele trabalha inferindo cenários, né, então hoje, e a gente olha muito, né, a rolagem dos bases no interior, né, a gente está vendo que os prêmios no mercado físico americano continuam muito firmes, Alexandre, e aqui no Brasil, acreditamos que voltou a ficar e acreditamos que vai ficar mais ainda, tá? Mas, Vitor, você deixou escapar aí que você não acredita nessa expectativa do mercado. Você acha que deve ser o contrário, que soja deve crescer menos que milho. Exatamente. Eu acredito que, indiferente dessa, possa ser que venha um relatório supostamente bem baixista para a soja, para os grãos, né, como um todo. Mas eu acredito que, tudo bem, quanto que o mercado já precificou isso? A gente vai ter que olhar a produtividade final, né? Porque a gente já teve muitos anos e a média de variação, sempre quando a média de variação, por exemplo, para a soja, Alexander, num relatório de março para junho, ela tem sido em média uma variação entre 1,5 milhão de acres, tá? De aumento. Então, nos últimos 4 anos, você teve um aumento, sim. Nessa casa de 1,5 milhão de acres em relação à área de março para junho. Então isso o mercado meio que já precifica, né? Você já precifica que tem um aumento na área final, né? E principalmente numa temporada como hoje, que você teve o quê? Você teve preços muito convidativos, que chegou a $18, né? A soja no interior dos Estados Unidos, em Illinois. Então isso o mercado já precificou. Agora, o mercado já está trabalhando balanços que supostamente você traga uma área, ali vamos pegar, por exemplo, de 89 milhões de acres para o milho, mas com uma produtividade em por um bushel abaixo que seja do milho, você, mesmo assim, vai ter um estoque uso final menor do que você teve na temporada 2021. Mesmo com aumento de área, se não tiver uma boa produtividade, não vai adiantar nada. Não vai adiantar por nada. isso, Vitor, o clima continua sendo o grande indicador aí para a oferta americana, certo? Exatamente. Hoje, então, Alexandre, nós temos que os produtores americanos nunca estiveram tão vendidos para safra de milho e soja, respectivamente 21 e 22, uma safra futura, né? Os produtores nunca venderam a termo tanto soja e milho como venderam essa temporada. Então, o clima, ele é o protagonista agora principal, né? Se isso é redundante, ele é o principal vetor agora de tendência para os futuros agrícolas. Por quê? Porque o mercado não pode se dar ao luxo, né, de permitir uma queda de um bushel que seja na produtividade final das lavouras de milho e de soja nos Estados Unidos, porque isso vai ter uma magnitude expressiva no balanço de oferta e demanda global de milho e soja.
E por enquanto tá tudo na casa das especulações, mas a partir de agora é sério. A partir de agora o clima vai realmente definir milho e, como você disse, a partir de agosto definir a soja, certo? Exato. Como na temporada de 2012, Alexandre, você teve, né, para o milho 166 bushels por acre no relatório de junho, certo? E a temporada aconteceu como aconteceu nessa temporada aqui. Houve chuvas, foi bem volátil, mas entre o relatório de junho para julho, você teve uma redução drástica na produtividade estimada pelo USDA, que caiu naquele ano de 2012, que foi a última grande quebra nos Estados Unidos, caiu de 166 bushels por acre para 143. E no relatório de agosto, caiu para 123 bushels por acre, Alexander. Ou seja, tudo pode acontecer. Os próximos relatórios do USDA, agora de julho e de agosto, respectivamente, serão os mais importantes da temporada, porque ali realmente nós saberemos o quanto que essas condições boas e excelentes, que estão baixíssimas para a soja, né? Se você for ver no norte das Dakotas, apenas 26% das condições das lavouras da Dakota do Sul estão em condições boas e excelentes, né? E se você for somar Dakota do Sul, Minnesota e Dakota do Norte, juntas, elas têm o mesmo peso que Iowa e Illinois. Então não adianta só Iowa e Illinois resolver, né, ter uma boa produtividade, que não estão, as lavouras, as condições não estão dizendo isso, né? Não adianta, sendo que o restante do cinturão do milho está sofrendo muito, sendo muito castigado, sobretudo no norte das planícies. Então, em suma, o próximo relatório de oferta e demanda ele vai trazer possivelmente uma redução na produtividade, Alexandra, e a pergunta é, será que essa redução ela vai ser tão grande para junto com o suposto aumento de área que teremos amanhã, para continuar e trazer um balanço de oferta e demanda mais folgado, que seria baixista para os futuros? Então essa é a grande questão. Então os relatórios de oferta e demanda de julho e agosto serão os fiéis da balança para reduzir ou não a produtividade final das lavouras de milho e de soja. E os fatores que poderão ser responsáveis por uma mudança no rumo dos preços aí, né? Sendo positivo, uma produtividade boa, um clima que beneficia a produtividade, preços em queda. Ao contrário disso, a gente pode ver Chicago subindo. Exatamente. E claro, né, Alexandre, e temos toda a sazonalidade, né? Não podemos esquecer do fator sazonalidade. Aqui no Brasil, a indústria, né, a fábrica, já está voltando a ficar mais agressiva também, tá? Então, isso mostrando que vamos ter, como nos Estados Unidos, uma entre-safra muito disputada, Alexander, o que reflete muito no interior com prêmios mais fortalecidos, ou seja, os bases internos vão se fortalecer e acreditamos que muito mais rápido, fazendo a soja brasileira se tornando muito mais cara para gosto do que a soja americana. Ou seja, acreditamos que todas essas compras da China recentemente, né, a China comprou mais de 15 cargos, né, um programa ali que passou, supostamente, de acordo com contatos na China, né, nós ouvimos que era um programa de 3 milhões de toneladas, né? Então o USA veio, né, trazendo paulatinamente novas vendas diárias de soja americana para a China. E acredito que a China possa, Alexander, vir mais rápido para a soja americana do que na brasileira, porque a soja brasileira ela já está mais cara que a soja americana, se você for olhar por uma conta FOB PNW, né? Custo de frete China, com soja sendo lá pelo oeste, né, na costa oeste americana, pelo PNW, né, via ferrovia, ao longo que aqui no Brasil, FOB Santos, você já tem uma conta mais cara, colocando uma conta custo de frete China. Tá? Então a soja brasileira, ela supostamente vai ficar mais cara que a americana, mais cedo, tá? Sobretudo agora, a partir de agosto. Por quê? Porque a conta da indústria, Alexander, ela já está ficando em torno de 6% a quase 10% melhor do que a conta da exportação, tá? Sem citar nomes, né? Mas a gente já está vendo isso no mercado. A conta da indústria, a fábrica, já sendo mais agressiva na originação de soja aqui no Brasil, já disputando soja com os exportadores, como ocorre hoje nos Estados Unidos. Muito bem. Essa disputa, então, é concreta, ela já está acontecendo, Vitor. Já está acontecendo, já. Já está acontecendo. Basicamente, está dando um prêmio aí em torno de 10% acima do prêmio da exportação, prêmio no mercado interno, né? Então, a conta da indústria está ficando já mais atrativa do que a conta de exportação para a soja, né? E sendo que ao longo da temporada nós tivemos para o milho, que hoje essa conta é em torno de R$10 acima, né? A conta do interior, do que na conta da paridade de exportação. Agora, Vitor, só para a gente concluir, fechar o assunto aqui, a programação de exportação brasileira, pelo menos a prevista inicialmente, ela vai ser cumprida? Eu pergunto isso porque eu não sei se o ritmo está tão forte assim a ponto de absorver toda a demanda pretendida, né? Mas
mas a dúvida é, vai sobrar mais soja do que se previa e essa soja, mesmo que sobre, ela vai ser disputada ou não? Vai ter menos soja e nesse caso a disputa é justificável? Não, ela é justificável, Alexander, porque o programa nosso ele já está diminuindo, né? Está caindo já o nosso ritmo de embarque, sobretudo porque muito já foi performado, né? A China, ela, se for somar hoje, né, com o G3, né, que seria Argentina, Brasil e Estados Unidos, a China ela já originou, desde o começo do programa dela, em outubro, ela já originou mais de 78 milhões de toneladas. Ou seja, mais de 78% do programa estimado pelo uso de importação total da China, que é de 100 milhões de toneladas, já foi performado, né? E nós estamos ainda entrando agora em julho, né? E a temporada ela vai acabar somente em setembro. E basicamente, Alexander, o que acontece? Hoje a gente está tendo uma volta mais rápida da indústria aqui para o interior por causa das margens de esmagamento. Tá? Então, a gente está vendo que os prêmios do farelo aqui no Brasil, o FOB Portos Brasileiro, subiu. Né? Hoje, um cargo, né, de farelo FOB Paranaguá, pegando um pellets, ele está em torno de $10 por tonelada, em torno de $8 por tonelada curta, mais caro que um farelo Hyper pelo Golfo. E isso faz o quê? Que melhore as margens de esmagamento, olhando já agora a partir de agosto e setembro. Então está fazendo o que? As fábricas já anteciparem, porque já estão tendo boas margens lá para frente. Né? Então, não necessariamente porque está sobrando grão, porque ainda a conta de reposição da trading, né, trazendo o soja do interior para o porto, ela continua negativa em torno ali de 50 centavos por bushel, né? Então as tradings hoje, as trading companies, as tradings elas operam com contramargem de 50 centavos por bushel negativo. E basicamente quem vai absorver isso é a China, com uma margem de esmagamento melhor também. Então vamos depender da China voltar mais rápido, mas a indústria aqui no Brasil não vai esperar, porque temos um programa de esmagamento que supostamente vai ser o recorde. Teremos um programa recorde de esmagamento aqui no Brasil, o que fará com que as contas já, né, projetem boas margens e façam com que as indústrias se antecipem. Muito bom. Ou seja, vai ser disputada aí a soja que está na mão dos produtores e isso dá para a gente entender que vai manter ainda bons níveis de preços, apesar da gente ter visto uma perda nominal em real bastante significativa por causa do dólar, mas em termos de preços ainda vão ser bons níveis, Vitor? Com certeza, Alexandre. Você tem a sazonalidade interna, né? O basis interno, nós acreditamos que no quarto trimestre é quando realmente ele começa a se fortalecer, né? Pelo esse maior interesse da indústria, um estoque menor no interior. Nós estamos falando de produtores já bem vendidos, né? Assim, muitos produtores estão levando em custo carrego, né? Levando no custo carrego o soja disponível e estão vendendo, estão tendo a estratégia de carregar a soja e vender milho. Né? Então é isso que a gente está ouvindo muito. E basicamente o basis interno na sazonalidade entre safra e entre safra, Alexandre, ele se fortalece em torno de uns R$10 por saca. Tá? Então, basis tende, como nós tivemos essa temporada, um basis que negativou, né, os FOBs, os prêmios ficaram negativos por muito tempo, ao longo ali de março, sobretudo pelo atraso na colheita, o aumento no frete no interior, né, o aumento no frete do custo-retorno, né, que hoje disparou também novamente. Então, basicamente, e o frete marítimo, basicamente você teve, né, uma temporada que ficou muito tempo com os prêmios negativos e que, dado já toda essa normalidade de embarques e com uma China que está voltando mais agressiva agora para cargos e para embarque entre julho e agosto, né, ela está voltando com doses homeopáticas, mas está voltando. Basicamente, Alexandre, o mercado tende, né, os bases internos se fortalecerem na ordem de R$10 a R$15 por saca no interior. Tá? A questão é que para o produtor que vende soja em dólar, certamente é um bom momento dado essa queda do câmbio. Né? Então você tem aí 4,92 hoje no câmbio, então você acaba tendo o flat price subindo e o prêmio aqui também subiu, né? O prêmio aqui para a soja subiu. Sobretudo para 2022, subiu bem para 2022, estava bem defasado, mas voltou a subir. Você tem um flat price melhor, Chicago mais prêmio, que com um câmbio mais em queda, melhora a conta da soja na fixação com soja em dólar. Agora, quem realmente, né, tem a precificação do soja somente em reais, aí realmente tem que
prestar um pouco atenção, né, porque o cenário para o câmbio, ele é um cenário já para o real benigno, né, dado a volta da economia, né, você tem um PIB melhor no primeiro trimestre, você tende a ter uma volta mais rápida da atividade econômica a nível global, e isso tende a fortalecer o real, que por muito tempo ficou defasado. Então seria até natural a gente ver um câmbio já nesses patamares que estamos vendo. E se for continuar caindo ou não, a dúvida sempre deve ser mitigada com hedge. Então, é muito contra-intuitivo falar nisso? Não, né? Basicamente, é o que eu faço. Então, hedge sempre, tá, Alexander? O produtor tem que aprender a usar essas ferramentas, sobretudo para o câmbio. Fazer um piso para o dólar quando estava 5,50 foi uma estratégia que muitos, né? Foi uma orientação muito, né? Divulgada para o mercado, e foi muito importante. E claro, né, a gente não sabe, ninguém tem bola de cristal, mas com o mercado hoje que tem sido cada vez mais volátil, você tem que dar esse passo a mais na sua gestão comercial, né, nossos amigos produtores, dá um passo a mais, né, para conhecer melhor esses mecanismos, que certamente você dá, né, dá um upgrade aí na sua comercialização, dá um passo acima. Vitor, só para a gente encerrar, tem uma pergunta do Haroldo Elias, de Florianópolis aqui. É a questão da diminuição de percentual de biocombustíveis no diesel, foi diminuído de 13 para 10. Isso vai afetar o esmagamento interno? Afeta o mercado de óleo? Então, Alexandre, essa é uma boa pergunta, tá? Deveria, mas a produção do biodiesel em maio, ela veio 30% maior do que na produção de abril. O que isso leva a crer? Que não necessariamente você não teve uma redução na produção do biodiesel, tá? Porque o biodiesel, a produção do biodiesel, né, ela é muito correlacionada com o crescimento do PIB, certo? Quando você tem um crescimento da demanda agregada, sobretudo com estímulos monetários, né, a volta pós-Covid, você vê o PIB crescendo, aumenta-se o consumo de diesel e necessidade de biodiesel. Só que, às vezes, quando você, por mais que teve uma redução no mandatório, né, de 30% do B3 para o B10, não necessariamente você vai ter uma redução no consumo do biodiesel que vai, né, acarretar a maior ou menor produção do biodiesel. Ou seja, mesmo caindo o mandatório de biodiesel, você teve um aumento na produção de biodiesel. E tendo um aumento na produção de biodiesel, você teve um aumento no consumo de óleo de soja e um aumento no esmagamento de soja. Então, o que a gente fala, né? Que a decisão de um programa de esmagamento, ela não se dá do dia para a noite. Não é uma decisão, realmente é uma decisão que foi um pouco, né, não quero adentrar nenhuma bandeira aqui, foi uma decisão que eu sou isento a falar, não posso falar, mas foi uma decisão que não foi bem aceita pelo mercado, certo? Evidente, mas não necessariamente um mercado de esmagamento de consumo da soja no interior, ele foi afetado. Por quê? Primeiro que as indústrias, elas têm todo um programa de frames já comprometido. Então as indústrias têm as fábricas de rações, né? Elas já têm todo um programa de encomendas e de entregas, olhando o segundo, terceiro trimestre para frente, né? Coberto até o terceiro trimestre algumas. Então ela já tem aquele programa e ligou o caldeira, tem que esmagar, né? Então o custo que você tem operacional hoje de reduzir um esmagamento só pela queda no mandatório de biodiesel, ele basicamente não foi sentido nessa temporada. Por quê? Porque você teve um aumento na produção total de biodiesel, você tem as indústrias que já estão bem comprometidas, têm seus programas de frames de farelo, tá? E acreditamos que elas continuem esmagando normalmente e não reduzam seu ritmo de esmagamento. Boa. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vitor Martins aqui com a gente, trazendo detalhes importantes, considerações importantíssimas sobre o mercado e principalmente como esses fatores podem influenciar na formação de preços. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e já reforço o convite para voltar sempre, Vitor. É um prazer sempre, Alexandre, é um prazer, né, estar aqui com vocês, todos os telespectadores de Notícias Agrícolas, né? Então vamos se preparar para o relatório e tenham todos aí uma excelente tarde, uma excelente semana. Boa, Vitor. Abraço, até a próxima. Obrigado, Alexandre. Muito bom, tá aí, bastante informação para você pensar, para você se planejar, para você entender o que vem por aí, principalmente analisando a possibilidade de influência desses fatores na formação de preços e, consequentemente, no seu planejamento de comercialização. Vamos aos preços, vamos ver como estão as informações, a finalização das cotações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Desculpem, vamos lá.
Para julho, 13 dólares e 59 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. Agosto, 13 dólares e 39 centes, alta de 3 pontos. Novembro ficou estável nos 13 dólares e 12 centes por bushel. E o janeiro de 2022, 13 dólares e 16 centes por bushel, com queda de 0,25. O mercado misto, portanto, aí para soja. Vamos ver o milho. O milho encerrou para julho a 6,94, alta de 19 pontos. Para setembro, 5,59, alta de um pontinho. Dezembro, 5,48, 1,25 de elevação. E o março de 2022, 5 dólares e 55 centes por bushel, 0,75 de elevação. E para finalizar, o trigo. Trigo no vermelho. Julho, 6,39, 6 dólares e 39 centes por bushel, 6,25 de queda. Setembro, 6 dólares e 46 centes por bushel, 5,25 de baixa. Dezembro, 6,53, queda de 5,5 pontos. E o março de 2022, 6 dólares e 60 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.